Aspectos da adoção e o Gambito da Rainha, take 6, gravando. Se você ainda não assistiu a série da Netflix O Gambito da Rainha, recomendo fortemente que você assista antes de ver esse vídeo. Eu vou falar sobre os aspectos da adoção, porque a personagem principal da série, Betty Harmon, é uma menina que perde sua mãe quando tinha por volta de 8 anos, se não me falha a memória. Ela vai para um orfanato e quando ela já tá adolescente, ela é adotada por uma família. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos da adoção que aparecem nessa série e vai haver spoilers. Já fica o aviso aqui, se você assistir esse vídeo antes de ver a série completa, é por sua conta e risco. Tem spoilers, vou dar spoilers, spoilers existirão, estão avisados. Então, como eu disse, o motivo dela ir para um orfanato é que sua mãe morre. A série dá a entender que foi suicídio, mas não deixa absolutamente claro. Porque, afinal, tudo é contado da perspectiva da Betty Harmon. Então, dá a entender que foi suicídio, dá muito a entender que foi suicídio, mas as memórias dela são um pouco confusas. Ela era uma criança e não entendia muito bem o que estava acontecendo. Toda criança que vai para um abrigamento para depois ir para uma família adotiva, ela sofre uma perda, que é a perda da família de origem. Essa perda gera um luto como qualquer perda na vida. Não é só a morte de alguém que gera um luto. Betty Harmon tinha um luto porque ela perdeu a sua mãe no sentido da mãe ter morrido, mas a criança que vai para um abrigamento e depois para a família adotiva, ela também sofre essa perda. Muitas não têm contato, nunca mais, né, com essa família de origem, e o sentimento é como se a pessoa tivesse morrido. Então, toda criança que vai chegar numa família adotiva, ela sofreu um rompimento, no mínimo, na verdade eu vou falar daqui a pouco que são 2, mas ela sofreu um rompimento, que é da família de origem. E esse rompimento dói. E ela vai trazer as dores dessa primeira perda. E ela vai se comportar muitas vezes inadequadamente, de forma a expressar essas dores, porque ela não sabe lidar muito bem com aquilo. Afinal, ela é uma criança. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu falo sobre os gatilhos em datas especiais para crianças por adoção. Mas esses gatilhos podem vir fora de datas especiais também. Podem acontecer assim na vida, no dia a dia. Se você tem interesse em adotar um filho, se você quer saber mais sobre esse universo da adoção, sobre os comportamentos específicos que acontecem com as crianças que nascem por adoção para uma família, procure um grupo de apoio à adoção, seja na sua cidade presencial, seja online. Meu Deus! Todo o barulho do mundo resolveu acontecer agora. Mas como eu dizia, procure um grupo de apoio à adoção, porque você vai encontrar ali psicólogos, advogados, mães e pais com experiência de anos, né, pesquisando, lendo e vivenciando o universo da adoção, e você vai entender melhor como é que as coisas funcionam e se preparar melhor para esse filho. As coisas terríveis que você vai ouvir no grupo não são para te desencorajar, são para te preparar para lidar com os desafios que virão, com certeza. Eu disse que são pelo menos 2 rompimentos, né? 2 perdas que a criança sofre. Qual é a segunda perda? Quando a Betty Harmon chegou no orfanato, né? Ela não conhecia ninguém, era um local estranho, com pessoas estranhas, mas aos poucos ela foi criando vínculos, fazendo novas relações de afeto ali com essas pessoas. Não era um lugar absolutamente maravilhoso, né? Ela não se sentia à vontade, ela não se sentia acolhida, porque realmente o abrigo não é um local assim que você vai se sentir amado. Você pode ter a equipe técnica e os cuidadores mais maravilhosos do mundo, mas não é a mesma coisa que ter a atenção integral que só um pai, uma mãe, uma família é capaz de dar. Mesmo assim, quando uma criança é retirada da sua família, né? No caso da Betty, ela sofreu uma perda porque a mãe morreu. Mas a maioria das crianças, na realidade brasileira, saem de famílias em que elas estão em situação de vulnerabilidade e risco, em que elas estão sendo negligenciadas, em que elas sofrem abusos de vários tipos, e elas saem daquela casa para qual elas querem voltar, porque é a única família que elas conhecem, o único modelo de família que elas conhecem, e elas nem entendem completamente
que aquilo é ruim para elas, por mais que sofram. Quando chega no abrigo é aquele primeiro baque é um lugar estranho, com pessoas estranhas. Com o passar dos dias, meses, anos, elas vão se sentindo em casa ali. O abrigo passa a ser um lugar de segurança, um lugar em que elas não vão apanhar, um lugar em que não vão abusar dela, um lugar em que ela vai ter comida todo dia, né? Um lugar em que, bem ou mal, vão estar ali ensinando o que é certo e o que é errado. Não absolutamente, porque é impossível, né? As educadoras cuidarem daquele monte de criança e dar uma atenção que uma família daria. Por isso que o ideal é sempre a criança estar em família. Mas aí quando a criança sai do abrigamento, sai do abrigo, da casa-lar, do orfanato, de onde seja, e ela vai para a família por adoção, para nova família, com um novo pai, uma nova mãe, né? Aquilo é uma outra perda. Ela perde aquelas relações que ela construiu no abrigo. É por isso que é importante haver essa fase de namoro, que a gente diz, que é a aproximação. É quando os pais vão visitar no abrigo, aí passam uns dias, aí o juiz permite que a criança vá para casa do casal no final de semana. Isso no caso de um casal, pode ser uma pessoa solteira, né? Pode ser um casal de homens, um casal de mulheres. Nós já falamos sobre isso também aqui no canal. Card, para você dar uma olhada se você quiser saber mais sobre quem pode adotar, né? Então, para a criança se acostumar com essa nova família, com essas novas pessoas e criar esses novos vínculos, ela perde os vínculos que ela criou quando foi morar no abrigo. E isso também é uma nova perda, isso também é um novo luto, no qual ela não vai saber lidar muito bem. Mesmo no abrigo, tendo toda essa coisa de proteção, tendo esses novos vínculos, não é o ideal para a criança ficar no abrigo. Até porque, e isso nos leva ao terceiro aspecto, não é todo abrigo que é super bem organizado no Brasil, infelizmente. Aliás, isso não é só uma exclusividade assim brasileira, né? Isso é no mundo. Não é toda instituição que vai ser bem organizada, que vai ter equipe técnica, né? De psicólogos, de enfermeiros, de assistente social. O praxe é que tenha. A realidade, a gente sabe que no Brasil a realidade ela não segue exatamente o que está na lei, infelizmente. E aí o que acontece? Existem abrigos, não sei qual é a proporção, não estou dizendo que são todos, não estou acusando abrigo específico nenhum, deixa eu esperar o carro passar. Mas existem abrigos que dão remédios controlados para as crianças para acalmar criança, porque criança sabe que é ligada no 220. Criança tem muita energia, criança quer brincar, criança quer correr, criança quer pular, criança não sossega. O que eu faço? Dou um remedinho pra criança acalmar. Não vai ser assim uma passiflora, uma maracujina, não. Vai ser um remédio controlado mesmo. Às vezes até tarja preta. E aí cria-se uma coisa chamada dependência do remédio. E você não pode simplesmente tirar o remédio da criança, porque ela vai surtar. Você tem que fazer o desmame com acompanhamento de um psiquiatra. Na verdade, idealmente, nem era para estar dando um remédio que a criança não precisa. Então, o que acontece na série com a Beth Harmon? Ela chega no orfanato e já recebe o remédio, né? Todas as crianças recebem 2 remédios, que é para acalmar, que é para dormir, que é para não sei o quê. E aí, ela começa a ficar viciada naquele remédio, porque ela faz uma amiga, a Jolene, que ensina pra ela que, olha, se você tomar esse remédio aqui à noite, sozinho, te dá um barato, né? E é através desse remédio que ela começa a imaginar as partidas de xadrez no teto. E isso, infelizmente, não tá muito longe das práticas de alguns abrigamentos no Brasil. Quarto ponto, um ponto muito importante. Se você assistiu a série, você percebeu que quando ela chega em casa, ela não se conecta ali com aquele pai muito bem. Aliás, a relação do pai com a mãe é um negócio esquisito, né? Como a gente vai vendo tudo do ponto de vista da Beth, a gente demora um pouco a entender o que acontece. Mas fato é, não demora muito, o casal se separa. Se um casal resolve ter filhos para salvar o casamento, ele tá só colocando ali a pedra sepulcral em cima da relação. Porque filhos são inimigos da paixão. A paixão exige que o casal esteja sozinho, não tenha ninguém, não tenha amigos, não tenha família, não tenha filhos, só eles ali, um olhando para o outro. Mas quando você tem filhos, você não fica olhando um para o outro, você precisa se afastar e olhar as crianças que estão ali parte
para aquela família. Quando nasce uma criança, quando nasce um filho numa família, ele desorganiza a rotina familiar, tudo muda. É um processo de adaptação. Seja um filho nascendo biologicamente, seja um filho nascendo por adoção, mesmo na adoção tardia, não tem diferença nesse sentido. Os desafios e as modificações e as desorganizações e as adaptações serão diferentes de família para família, em cada caso também, mas você tem que se organizar, reorganizar, né? E tem que dar atenção para essas crianças que vão. O filho precisa de atenção, fato, né? Se você não tem tempo para dar atenção para seus filhos, não tenha filhos, porque filho precisa de atenção. E os filhos não vão salvar casamento nenhum, de ninguém, tá? Então já fica aí essa mensagem. Bruxa, eu já mencionei que esse é o 5º dia que eu tô tentando fazer essa gravação, que é a 6ª tentativa mesmo de botar a câmera no lugar e tentar gravar. Que eu cheguei a fazer uma gravação anterior, mas foi de noite, eu tô tentando fazer a gravação de dia pra luz ficar melhor. E eu não consigo, porque quando tem silêncio não tem luz, quando tem luz não tem silêncio. Vou chorar. De gritar, a vizinha para de latir, bruxa. Se o seu relacionamento com o seu parceiro ou parceira não está equilibrado, procure uma terapia de casal. Resolva os seus problemas conjugais antes dos filhos chegarem, porque depois que os filhos chegarem, os problemas se agravam. Se os problemas não existiam, eles passarão a existir, vocês precisam estar muito afinados para conseguir conversar. E se os problemas já existem, eles se agravarão, como aconteceu no caso da série, como aconteceu no caso da Beth Harmon. E aí esses pais se separaram, porque a relação deles já era muito ruim. E essa filha foi trazida para casa com a intenção de melhorar o casamento, de fazer a mãe que desejava um filho, uma filha, para substituir a filha que ela tinha perdido, né, que morreu, para que as coisas melhorassem. Não foi o que aconteceu, porque filho não é remédio para casamento algum. Na verdade, complica, ele é um elemento complicador, porque ele está ali também com as demandas dele, principalmente na adoção tardia, que foi o caso da Beth Harmon. Inclusive, uma coisa interessante é que o tempo vai passando, ela não vai sendo adotada, e a Jolene, a amiga dela, fala pra ela: nós somos muito velhas para sermos adotadas, ou muito pretas, porque a Jolene era negra, né? A Beth Harmon é branca, a Beth Harmon é adotada, com a diretora do abrigo, do orfanato, mentindo a idade dela para baixo, dizendo que ela era mais nova. A Jolene não é adotada, sai com a maioridade e vai estudar, trabalhar, construir sua vida, né? Elas se reencontram mais tarde na vida adulta. E essa relação, como eu falei, as relações que elas formaram nessa segunda infância e na adolescência são muito importantes, tanto que elas ficam amigas novamente, né? Se reencontram e ficam amigas novamente na vida adulta. E por falar em vida adulta, nós vamos para o 5º e último aspecto que eu quero ressaltar aqui. Mas antes, se inscreve no canal. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreve, que é de graça. E de graça até injeção na testa, não é essa a filosofia? Inclusive injeção no braço, estamos querendo, né? Hashtag vem vacina. Deixa um curtir aqui, comenta aí embaixo o que você achou, se eu deixei de falar de algum aspecto importante da adoção, se teve alguma outra coisa que chamou a sua atenção na série O Gambito da Rainha, em termos de realidade e universo da adoção. E o 5º e último aspecto é, quando a Beth já está adulta, ela retorna ao orfanato. E quando ela chega na frente daquele lugar, que foi um lugar de segurança para ela, mas também foi um lugar de muito sofrimento, onde ela foi muito maltratada, onde ela se sentia só à vontade quando jogava xadrez com o zelador. Quando ela retorna lá, justamente para o velório desse zelador, ela surta. Por que ela surta? Porque vem à memória dela todas aquelas lembranças dolorosas da perda que ela sofreu da família de origem, do fato dela não se sentir em casa naquele lugar, à vontade, feliz, de não ter uma atenção integral de uma família, todas essas coisas, né? De como a diretora, alguns professores eram super duros com ela, de como ela só se sentia feliz ao jogar xadrez. Todas essas lembranças vêm à tona porque a Beth nunca fez terapia, não é?
Se ela tivesse feito terapia desde que chegou na casa dela, né, na nova família, talvez ela não tivesse tido todos os problemas que a gente vê ao longo da série. Os problemas com abusos de remédios, de bebida, de relacionamentos tóxicos, de não saber nem expressar seus próprios sentimentos pro menino que ela gostava, né? Todos esses sentimentos vêm à tona e ela tem uma crise, né, nervosa ali na frente daquele orfanato. Porque tudo aquilo traz lembranças muito dolorosas. Isso não é muito diferente do que acontece na vida real. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele realmente tenha ficado bom e que tenha sido a última vez que eu tô tentando gravar. Muito obrigada por assistir. Um beijo. Até a próxima. Menina, não lembro qual era a série, tinha uma série antiga que tinha a menina fazia um treco lá e parava o tempo. E aí o mundo todo ficava congelado, menos ela, e ficava tudo silencioso, obviamente. Meu sonho. Ter um estúdio também era uma outra opção, mas né,